Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus e todos do grupo Meninas dos Olhos de Deus, né? Hoje, louvado e agradecido seja o Senhor, conseguimos chegar no 7º dia da campanha, né? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versos 37, né? E glória a Deus, muitas pessoas foram visitadas pela palavra e Deus tem sido ajudador, tem transformado vidas, né? Tem conscientizado o coração das pessoas, a mente das pessoas, que a palavra diz: sem mim nada podeis fazer, né? Estamos alegres aqui por estar encerrando a primeira parte do 7º dia, né? E Deus tem nos abençoado, já disse aqui várias vezes. Não somos correndeiros, estamos fazendo campanhas para que as pessoas possam despertar no seu coração a vontade de buscar e de servir e de aprender do Senhor, amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso dia, a nossa manhã. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão chegando agora do trabalho, aqueles que estão saindo para o trabalho, aqueles que estão descansando, aqueles, meu Pai, que têm alguma obra, alguma tarefa para fazer hoje, seja com cada um deles, ao levantar da sua cama, ao levantar, ao sair da sua casa, ao pegar seu automóvel, ao tocar o seu pedal, que Deus venha ser na vida dele, a caminhar, porque Deus é um Deus que pode todas as coisas. Então nós desejamos a cada um, né, daqueles que têm enviado pedido de oração, aqueles que têm orado nos seus aposentos, aqueles que estão recuperando de uma cirurgia, aqueles que estão fazendo tratamento de quimioterapia, aqueles, meu Pai, que ainda lutam com aquele incômodo que tem tanto afligido a vida dela, tenha misericórdia dela e restaure aquela respiração, aqueles pulmão, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, quer seja energia, quer seja obra de macumbaria, quer seja qualquer coisa que seja desfeita naquela vida, em nome de Jesus, amém? E todos quanto têm estado conosco e continuarão conosco, em nome de Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Bom dia, meus irmãos. Glória a Deus, né? Então, para a honra e glória do Senhor, estamos chegando ao final do 7º dia. Com o título da campanha, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 37. Como Deus é bom. E nós vamos passar um pouco aqui, meus irmãos, em Romanos capítulo 11, versos 33, onde tem uma palavra muito abençoada para nós, que diz bem assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. São inexplicáveis, são os seus juízos, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, são inexplicáveis, né? Quão inexplicáveis são os seus juízos, não, meus irmãos? Não adianta nós procurar explicação, nós temos que obedecer, né? E quão insondáveis são os seus caminhos, Romanos 8:33. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele lhe seja restituído? Então nós devemos louvar a Deus porque Deus é bom. Quem conhece a mente do nosso Deus, né?
Quem foi seu conselheiro? Ele é Deus. Ele foi o seu conselheiro, né? E ele que deu todas as coisas, porque a palavra de Deus diz bem assim para nós, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, amém? A ele seja a glória para todos sempre, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a sempre amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre amém. Irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Quero que você coloque isso no seu coração, né? Porque ele é o Deus do conhecimento, da sabedoria, da riqueza, né? E quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então, para encerrar aqui, meus muito amados, a primeira parte do último dia da campanha, Romanos 12. Nova vida. Espero que você que estava afastado do caminho do Senhor possa ter aprendido nesses 6, 7 dias que o caminho é Jesus, tá? E que você vai aprender sobre ter nova vida, que você possa estar tomando uma decisão por ter uma nova vida, que diz bem assim, Romanos capítulo 12, versos 1 em diante. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo estava falando aos romanos. E não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? O ministério de Paulo começou mais ou menos 40 anos depois que Cristo partiu, depois que Cristo foi morto, foi traído, foi morto, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e Paulo teve o seu ministério uns 40 anos após este fato, né? E aqui ele diz bem para nós: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Há 2000 anos atrás já tinha pessoas querendo servir a Deus e o diabo, viver na igreja e servir o mundo, né? Viver segundo os padrões do mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Qual é a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? É que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, que nós vivemos para sermos salvos em Cristo Jesus, para que nós podemos viver e lembrar que somos mais que vencedores por aquele que nos amou, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
e que Deus possa estar renovando sempre em nós. E vou ler de novo sobre a nova vida, Romanos 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Deixem, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, o ouvir a palavra de Deus e praticar, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E estamos encerrando a campanha. Espero que com essa campanha você foi aquilo que o Senhor determinou. Seja mais que vencedor por aquele que nos amou. Amém? Romanos 8, 31. Né? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo, diz o apóstolo Paulo para nós, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem das alturas, nem da profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não tem mais desculpa. Abandonei o Senhor Jesus por causa de A a Z. Não tem desculpa, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amém? E para encerrar, eu quero que você fique com essa passagem, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. À noite estaremos aqui encerrando o 7º dia da campanha. Que Deus abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós. Porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Do Senhor Jesus, Grupo Menina dos Olhos de Deus, quero agradecer a todos que têm orado a meu favor, que têm intercedido sobre a minha vida, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu creio na minha vitória, eu creio que logo eu vou estar boa para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos, amados amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje estamos concluindo o 7º dia da campanha. Somos mais que vencedores, né? Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Eu já disse de manhã na primeira parte, eu creio que muitas vidas já foram, estão sendo e serão transformadas pela obediência à palavra de Deus, né? Porque além de nós sermos ouvintes, a Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvinte, mas sim também praticante da palavra de Deus. Deixar que ela venha direcionar o caminho em que devemos andar. Devemos
ter a direção da nossa vida, do nosso caminhar, dos nossos planos e nossos projetos na palavra do Senhor, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos abençoado com esses dias das campanhas, né? Porque nós sabemos que naquele dia, naquele horário, é para nós abrir a boca e falar aquilo que o Senhor deseja que nós falamos àqueles que estão do outro lado ouvindo, né? Muitas das vezes angustiado, cansado, sem forças para lutar, e chega o Senhor e diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Disse o nosso irmão o apóstolo Paulo à igreja dos Romanos. Romanos capítulo 8, versos 37, né? Então a gente cria ali forças aonde nós não tínhamos. Nós falamos, opa, peraí, se somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aí nós vamos para a Bíblia e ver o que aconteceu, por que ele nos amou. E ali nós encontramos, né, um ser que o Senhor Deus enviou, um ser que o Senhor Deus mandou para que cumprisse em nosso lugar tudo aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir, né? Porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, por isso que temos que dar honra a quem tem honra, ao Senhor, e dar glória a quem merece toda a glória, ao Senhor, né? Porque só dele levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades já é uma bênção, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, irmão Jair, mas eu oro tanto, ainda me acontece tantas coisas. Minha irmã, meu irmão, e se você não tivesse orado, né? Nós estamos aí percebendo a irmã em momento de recuperação de um acidente, mas ela está crendo, né? Ela não está murmurando, ela está crendo. As pessoas que têm pedido orações, elas não estão murmurando, elas estão crendo que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos e que pensamos, né? Então, desde já eu agradeço porque o Senhor é bom. Não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, seríamos destruídos. Amém? Por isso que nós enfatizamos, lembramos, falando sempre esse versículo esta semana inteira em Romanos 8:37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, né? E isso estende a todos o quanto nós temos orado, né? Orei de manhã para as pessoas que às vezes tem até desânimo de viver por não conseguir resolver uma situação, né? Uma situação que não, uma situação que numa condição normal a medicina logo resolveria, o dinheiro logo resolveria, mas tem coisas que o dinheiro não resolve, tem coisas que a medicina não resolve. Mas a Bíblia diz que há casta de demônio que só sai com jejum e oração. Porque se o dinheiro não resolve, a medicina não resolve, alguma coisa está errada. E isto o Senhor Jesus pode resolver, porque ele diz: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, aqui, meus irmãos, de lá de Romanos, nós voltamos aqui no Evangelho de João, capítulo 16, né? Aonde o Senhor fala algumas palavras de despedida, né?
E Deus é bom. Ele diz assim para nós, eu vou ler do 25 ao 33, porque é muito bom essa passagem, a palavra que o próprio Senhor Jesus profere de despedida no Evangelho de João, capítulo 16. E o Senhor diz assim: tendo dito estas coisas, eu falei por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figura, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedireis ao Pai em favor de vocês, né? Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus, vindo do Pai. E entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai, né? Eu tinha acabado de dizer ali, meus irmãos, a função do Senhor Jesus. E ele aqui, ele vem nas palavras de despedida no Evangelho de João, capítulo 16, versos 25 em diante, né? Ele diz assim, ó, no 28, vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai, né? Então, meus irmãos, são palavras maravilhosas que nós temos que guardar, né? E nós sabemos que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E Ele veio para isso e voltou para o lugar dele. Então os seus discípulos disseram, o Evangelho de João, capítulo 16, versos 29. Agora o Senhor fala claramente e não nos fala em nenhuma figura, não faz nenhuma comparação. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, né? E não precisa que alguém lhe pergunte, por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Amém? E Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa. E se vocês me deixaram sozinhos, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo, né? Isso o Senhor Jesus diz antes da perseguição, né? A pessoa fala assim, nossa, mas aquele povo era ruim. Aquele povo abandonou o Senhor Jesus na hora da aflição, mas ele já sabia. Ele falou: a hora chegou em que vocês serão dispersos, né? Cada um foi para o seu lado, mas já era propósito de Deus, não era para eles ficar preocupados, não. É porque ele não estaria só, o Senhor estaria com ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Por isso que eu sempre gosto de lembrar, meus irmãos, aquele louvor que diz bem assim, ó. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de vida eterna e amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, luz do mundo, a árvore da vida, brilhos que brotam no trono de Deus, alegria
alegria do meu coração, recebe o louvor. Jesus, recebe a adoração. Glórias e glórias e glórias e glórias. Jesus, o pão da vida, luz do mundo, né? Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, né? Fonte de vida eterna e amor. Recebe, Senhor, o louvor. Jesus, fonte de vida, recebe esta adoração. Amém, meus irmãos? E para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, porque a palavra de Deus, ela é gloriosa, né? E continuando aqui hoje no Evangelho de João, capítulo 16, versos 32, retornando nele: eis que a hora vem e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, cada um para o seu lado, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo, né? E no 33, diz bem assim, Evangelho de João, capítulo 16, versos 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, quando nós dissemos a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, nós queremos que você tenha realmente paz. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Quando nós damos a paz para alguém, se ela não der a paz retornará para nós, amém? Então isso não é motivo para nós ficar brigando e perdendo a bênção. O importante, quer seja a paz do Senhor Jesus, quer seja a paz de Deus, é que você tenha paz. E o Senhor diz bem assim, o Senhor Jesus diz bem assim no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo. No mundo vocês passarão por aflições. Olha, quantas aflições. Isso aqui, irmãos, ele disse isso aqui não é para a pessoa que não conhecia a palavra, não. Era para os crentes, era para os discípulos. Ele disse: no mundo terei aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aflições nós vamos ter, lutas nós vamos ter, batalhas nós vamos ter, investido do inimigo ele irá investir para nos derrubar. Mas ele diz para nós ter bom ânimo. Ele diz para nós que é para nós permanecer nele e para nós ter coragem, bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no 17, Evangelho de João 17, ele faz a oração sacerdotal de Jesus, que nós vamos estar produzindo ela, reproduzindo no final da campanha. As palavras do nosso Mestre, Senhor e Salvador, caminhos que nos levam a Deus. E a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 17, versos 1. E depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me destes,
para fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Né? Oh, glórias e glórias e glórias, glorioso eterno Deus. Que palavras gloriosas que o Senhor Jesus expressou nessa oração. A glória que eu tinha antes que eu viesse ao mundo, antes que houvesse mundo. Isso se encontra em Evangelho de João, capítulo 17, versos 5 em diante, né? Manifestei ao teu nome aqueles que me deste ao mundo, e eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Meus irmãos, então tudo que foi falado nesta campanha, a semana inteira, né, foi mencionado nesta campanha, mas em todas as coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Então nós conseguimos entender aqui, nesse último dia, na segunda parte, no fechamento, a função de Jesus. Ele veio, deixou a sua glória, veio, fez a obra do Pai e retornou. Né? Ele disse assim, ó, para nós encerrar: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Né? Então as pessoas, meus irmãos, não entendem as coisas espiritual, né? Muitas pessoas pensam que Jesus, ele veio, ele existe de 2000 anos para cá, mas antes que houvesse mundo, o próprio Jesus diz: eu já estava com o Senhor antes que houvesse mundo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E porque eu tenho transmitido a palavra que me destes, e eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. E por eles eu peço, não peço pelo mundo, não peço pelo mundo, ó, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes e são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para glória a Deus, que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Né? Glória a Deus. Meus irmãos, não está encerrado mais esta campanha. Né? Não tem nada mais que acrescentar. O Senhor falou tudo para nós. Ele disse que Ele é o caminho, Ele disse que Ele estava com o Pai antes que houvesse mundo. Né? Então, todas essas coisas que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Caminhos que nos levam a Deus é Jesus Cristo. Amém? E para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, porque a palavra de Deus, ela é gloriosa, né? E continuando aqui hoje no Evangelho de João, capítulo 16, versos 32, retornando nele: eis que a hora vem e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, cada um para o seu lado,
e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo, né? E no 33 diz bem assim, Evangelho de João, capítulo 16, versos 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, quando nós dissemos a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, nós queremos que você tenha realmente paz. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, né? Quando nós damos a paz para alguém, se ela não der a paz retornará para nós, amém? Então isso não é motivo para nós ficar brigando e perdendo a bênção. O importante, quer seja a paz do Senhor Jesus, quer seja a paz de Deus, é que você tenha paz. E o Senhor diz bem assim, o Senhor Jesus diz bem assim no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo. No mundo vocês passarão por aflições. Olha, quantas aflições. Isso aqui, irmãos, ele disse isso aqui não é para uma pessoa que não conhecia a palavra, não. Era para os crentes, era para os discípulos. Ele disse: no mundo terei aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aflições nós vamos ter, lutas nós vamos ter, batalhas nós vamos ter. Investido do inimigo, ele irá investir para nos derrubar. Mas ele diz para nós ter bom ânimo. Ele diz para nós que é para nós permanecer nele e para nós ter coragem, bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no 17, Evangelho de João 17, ele faz a oração sacerdotal de Jesus, que nós vamos estar produzindo ela, reproduzindo no final da campanha. As palavras do nosso Mestre, Senhor e Salvador, caminhos que nos levam a Deus. E a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 17, versos 1. E depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. E assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes, eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me destes para fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Né? Oh, glórias e glórias e glórias, glorioso eterno Deus. Que palavras gloriosas que o Senhor Jesus expressou nessa oração. A glória que eu tinha antes que eu viesse ao mundo, antes que houvesse mundo. Isso se encontra em Evangelho de João, capítulo 17, versos 5 em diante, né? Manifestei ao teu nome aqueles que me deste ao mundo, e eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Meus irmãos, então tudo que foi falado nesta campanha, a semana inteira, né, foi mencionado nesta campanha,
mas em todas as coisas somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Então nós conseguimos entender aqui, nesse último dia, na segunda parte, no fechamento, a função de Jesus. Ele veio, deixou a sua glória, veio, fez a obra do Pai e retornou, né? Ele disse assim, ó, para nós encerrar: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, né? Então as pessoas, meus irmãos, não entendem as coisas espiritual, né? Muitas pessoas pensam que Jesus, ele veio, ele existe de 2000 anos para cá, mas antes que houvesse mundo, o próprio Jesus diz: eu já estava com o Senhor antes que houvesse mundo. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E porque eu tenho transmitido a palavra que me destes, e eles receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. E por eles eu peço, não peço pelo mundo, não peço pelo mundo, ó, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes e são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para glória a Deus, que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. E eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura, né? Glória a Deus. Meus irmãos, não está encerrado mais esta campanha, né? Não tem nada mais que acrescentar. O Senhor falou tudo para nós. Ele disse que Ele é o caminho, Ele disse que Ele estava com o Pai antes que houvesse mundo, né? Então, todas essas coisas que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Caminhos que nos levam a Deus é Jesus Cristo. Amém? Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, terminamos esses 7 dias de campanha com a chave de ouro. Quero agradecer ao Senhor primeiramente, Pai, que se fez presente, né, no grupo durante esses dias de campanha e todos os dias quando a gente está aqui no grupo, né? O Senhor, na tua palavra, diz que o Senhor diz onde tiver 1, 2, 3, orando, o Senhor se faz presente. Então, meu Pai, abençoa esta campanha, Pai. Recebe tudo que foi feito, Senhor, durante 7 dias de campanha. Recebe todos os pedidos das nossas irmãs que foi deixado aqui, Senhor. Que o Senhor possa responder, meu Pai, e possamos dar o testemunho desta campanha maravilhosa, meu Pai. Abençoa o pastor Jaime, que estava todos os dias trazendo tua pregação. Abençoa a irmã Miriam, Pai. Abençoa todos aqui do grupo, em nome de Jesus, meu Pai. Que possamos, meu Pai, dar testemunho de tudo que foi feito aqui, daquilo que cada um de nós pediu, né? Nosso coração pedimos e clamamos e esperamos, meu Pai, confiante, porque sabemos que o Senhor tem resposta para cada pedido de oração. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre.
Amém e amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu venho te pedir, Senhor, seja nessa noite, Deus, com o pastor Jaime, e estará encerrando o último dia da campanha. Glória a Deus, aleluia. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém. Glória a Deus. Peço a Ti, Senhor, que venha fazer de cada um de nós mais que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja eternamente louvado. Amém.